E essa é a diferença entre Lúcifer e Cristo. É que Lúcifer tirou o fruto e impô-lo sobre nós antes que tivéssemos tempo. É catastrófico. Mais à frente nós vamos estudar isso. O que é que aconteceu? Mas Cristo, Sofia e Maria podem tirar o fruto e dar exatamente o mesmo fruto. E dar-te, porque a cadência, o ritmo, a nossa capacidade de assimilação e o fruto estão compatibilizados. Sabem, uma das coisas mais caras no fato de astronauta, sabem o que é? O fato de astronauta tem N revestimentos, tem um sistema de pressão artificial, tem um sistema de irrigação, eles não têm tempo de ir à casa de banho, portanto, aquilo, são mesmo bebés com fraldas. Tem oxigênio. Alguns têm pequenos motores. Mas uma das coisas mais caras é o capacete. E especificamente é um vidro que, se eles carregarem num botão, fica completamente dourado. Reflete a luz do sol completamente. Tipo, filtro muito para além dos nossos óculos de sol. Porquê? Porque eles estão a 300 e tal km de altitude, não têm atmosfera e estão a receber o sol diretamente. Ficam cegos pela luz. Então depende de quem tira o fruto da árvore. Porque se for o fruto errado na altura errada, ficas cego. Ficas cego e andas aqui na Torre de Babel, nesta fase bíblica, Antigo Testamento, na Torre de Babel. Sabe o que é belo na questão de Cristo? Porque é que eu sou um cristão? É porque Cristo corresponde para mim exatamente ao Self. Ele anuncia a chegada do Self para a humanidade inteira. Que a psicologia tenha demorado 2000 anos é natural. Mas ele anuncia, ele é o Self, ele é o ponto médio da história. Assim, Cristo e, portanto, Sofia são o ponto médio da história. Dividem a história ao meio. Eu penso que aqui os cardeais estão de acordo connosco. Kitty. A questão do capacete era por causa da cegueira. Claro. E da cegueira espiritual, e que não está ainda amadurecida, é preciso não estar amadurecida para receber algo que é bom e, portanto, aquilo faz mal. Há um conhecimento que é precioso. Sim, a astrologia, por exemplo, foi um deles. A astrologia? Porquê é que as religiões monoteístas têm uma relação ambivalente com as ciências esotéricas? Por um lado, as catedrais, os templos, as sinagogas, as mesquitas, os livros sagrados, os rituais estão carregados de esoterismo. Por outro lado, nenhum sacerdote assume o esoterismo. Porquê esta ambiguidade? Porque o esoterismo e estas ferramentas foram-nos dadas por um dos Lúcifers demasiado cedo na altura errada. Leia o livro de Enoque. E vocês têm demasiado cedo na altura errada. Foram-nos ensinados a metalurgia, a numerologia, a astrologia, a astronomia. Uma série de ciências foram-nos dadas pelos anjos caídos demasiado cedo. O resultado foi guerra. Guerra tribal generalizada. Eles estavam interessados em seccionar a Terra do plano cósmico. Por isso é que se usou o termo anjos caídos. Nós podemos ver isso mais à frente. É muita coisa. Sintam só isto. Assim como nós temos veículos que vão para o céu, isto é, para a Jerusalém terrestre, Nova Jerusalém, temos veículos que vêm do céu. Se nós conseguíssemos ficar quietos e sentir isto, só isto, não é preciso mais nada, isto. Nós temos veículos que estão a tentar ascender. E claro que a nossa psique, como é uma psique, como nós vimos no seminário da Lua, que vem do passado, que vem das águas da criação, das águas inferiores da criação, ela identifica-se com o físico. Identifica-se com as emoções. Eu já tive emoções mais violentas do que tenho agora. Eu já tive pensamentos menos refinados do que tenho agora. Eu já tive uma fisicalidade mais adolescente ou mais infantil do que tenho agora. Portanto, nós vamos identificando com esta parte horária do nosso ser. Mas sabem, numa cerimónia druida, vocês têm os não iniciados, quer dizer, os jovens, basicamente,
Porque sabem, numa verdadeira tradição ninguém pode dizer quem é iniciado e não é. Não há. Aí o Islão vai à frente. Os sheiks e os califas e os imãs, eles não se definem como iniciados ou não iniciados. Isso é um outro problema. É invisível. Não se fala no assunto. Não sei se me faço entender. Numa verdadeira tradição, a divisão nunca é exotérica. Se começa a haver uma divisão exotérica entre iniciados e não iniciados e primeira iniciação, entre os evoluídos e os menos evoluídos, está completamente contaminado o processo. O ego entrou ali. Não há uniformes, não há especiais, não há cleros, não há sacerdotes, não há hábitos, não há diferenciações objetivas. A menos que seja uma questão estética, pronto. Mas tirando isso, não há definições objetivas. A vida já não pede isso, não quer isso. Até porque um iniciado pode ter um momento tolo, e frequentemente os iniciados têm momentos tolos, e um não iniciado pode ter uma semana sublime. Não há aqui objetivações. Mas nós temos estes veículos que vêm da eternidade para cá, que estão a chegar aqui. Eles concentram-se, eles em si estão ligados ao 10º chakra, que é o centro crístico do nosso ser. Depois eles passam pelo centro da omnipresença, que é o 9º. E depois aproximam-se do centro da cura cósmica ou da sincronia cósmica, que é o 8º. E então sim, já têm fulcro para começar a entrar no tempo. Entrar no tempo quer dizer entrar na nossa caixa craniana. Nós não sabemos se há tempo fora desta caixa craniana. Pode haver sequência e não haver tempo. Já repararam que nós confundimos sequência com tempo? Claro que o outono vem depois da primavera e do verão. Há uma sequência. Isso não quer dizer que haja tempo como nós o sentimos cerebralmente. Esses veículos que vêm do alto, ou se quiseres, esses veículos que estão a viver o processo balístico contrário, se nós chamarmos a este processo história, ao horário, teríamos que chamar ao anti-horário revelação. É a palavra oposta à história. Olha aí. Do Éden para Jerusalém. História. Com o ponto médio no self. De Jerusalém para o Éden. Revelação. Com o ponto médio no self. Claro que o self que vem de lá chama-se eu superior. O self que vai de cá chama-se self. Você entende onde eu quero chegar? De lá, do jardim para a cidade sagrada, self. Da cidade sagrada para o jardim, higher self, ou eu superior. E eles unem-se aqui também. Neste momento. De onde que, se vocês forem a um ritual druida, vocês têm um grupo dos mais jovens, neófitos, que gira na direção horária. E o grupo dos iniciados, geralmente anciões, homens e mulheres, que giram na direção anti-horária. Ok? Então, os que giram na direção horária estão a confirmar o processo psicológico. Estão a confirmar do jardim para a cidade celeste. Estão a confirmar que nós somos seres evolutivos. Estão a confirmar que vimos de algumas qualidades em bruto para qualidades um pouco mais refinadas, dessas qualidades mais refinadas para qualidades ainda mais refinadas, e depois ainda mais refinadas, depois ainda mais refinadas. Eles estão confirmando esse processo de refinamento progressivo. E os anciões e as anciãs, mas pode haver uma jovem, ou um jovem no meio. Isso aí é uma coisa muito especial. Nós perdemos a capacidade... O que é que nós temos desses tempos? O folclore. Se vocês hoje forem uma atmosfera druídica, celta, tirando uma ou duas ordens, aquilo é folclore, ficou resíduo. É como ir à festa dos tabuleiros em Tomar. Não sei se me faço entender. E esses que se movem no sentido anti-horário
representam o outro lado do processo. E a soma dos dois é que dá a totalidade à missa, à celebração, a totalidade do processo. Ou seja, passamos de esotérico, porque exotérico aqui nem se fala, não é? Passamos de esotérico e de gnóstico para hermético. Hermético é quando ao conhecimento não falta absolutamente nada. Está completo. Repare, quando nós falamos de crianças, não estamos a falar da idade biológica. Estamos a falar do desenvolvimento da consciência. Agora repara, o que é o coração refinado? O coração refinado, que depois conduz ao coração ardente, é quando eu começo a amar de cima para baixo e não de baixo para cima. Uma das definições de amar de baixo para cima é dada pelas 3 virtudes teologais da Igreja: fé, esperança, então essa é óbvio, caridade. Tu estás claramente a ver a Jerusalém Celeste lá muito longe. É melhor ter fé. Porque pode estar nevoeiro e tu com os binóculos não estou a vê-la bem, mas eu tenho fé. Ela está lá. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Conhecem aquela música? Fé. Esperança. Bem, está de melhorar um dia. E Cristo vem ao nosso encontro. E as energias superiores vêm ao nosso encontro. Arjuna não vai ficar sozinho no campo de batalha. Krishna vem ter com ele, etc. Esperança. Caridade. Caridade é que eu gosto menos, mas isso é um problema de esquerda. Caridade. 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 Não sei. A caridade vai desde os bolinhos de coco e sopa até não julgar o outro. De todo. Isso é o grande ato de caridade que existe. É a melhor esmola que se pode dar ao pobre que tu próprio és, é não julgares os outros. Porque pelo caminho talvez tenhas a hipótese de não te julgar a ti. Não é? Então a caridade tem muito a ver com essa mentalidade de que nós... A caridade, no melhor, seria o renunciar à mentalidade de que sabemos o que é melhor para os outros. E de que sabemos fazer um destino para os outros. A caridade é: eu não sei o que é melhor para ti, não sei qual é o teu destino. E portanto tenho que aceitar o que tu és exatamente como és. Isso é um ato de caridade e de compaixão. Mas estas virtudes claramente vêm do passado profundo e vão para o futuro da Jerusalém. Lá da cidade celeste. Notem que a tradição tibetana tem outros nomes para isto, a tradição hindu tem outros nomes para isto e a tradição islâmica tem outros nomes para isto. Ok. Então vamos terminar. Se as virtudes teologais referem-se a uma espécie de antecipação no coração, uma certeza por antecipação disto, elas são, se vocês olharem, fundamentalmente exotéricas. Será que elas chegam ao self? Ou ainda estão um bocado aqui atrás, a tentar ver lá para o fundo? Fé, esperança, caridade. É claramente um indivíduo a disparar um míssil, bang! Bem, tem que ter fé, tem que ter esperança de que ele vai cair lá. É um feeling. Mas, e este é o ponto central do nosso encontro hoje, de lá para cá também foi disparado qualquer coisa. Os veículos que já vêm da Jerusalém terrestre para o tempo-espaço estão ativos. Vêm ao nosso encontro. Vocês sintam. É tão simples. Há uma corrente na coluna vertebral que sobe. E ela está tentando sempre confirmar que nós vamos para a Jerusalém Celeste. Terrestre Celeste.
E agora observem como constantemente está a descer uma corrente em nós. É como se fosse abraçada, é como se fosse abraçado por um anjo, de cima para baixo. Como se fosse sobrevoado por um pássaro de fogo, que é um anjo, e que está constantemente de cima para baixo a tentar entrar no nosso sistema. Sim, de cima para baixo. O coração estruturado, o coração refinado, é o que acontece quando a dor e a alegria do mundo chega a mim e encontram o coração em mim, esse nível que vem da Jerusalém Celeste, que vem do mundo perfeito, que vem e que tem a autoridade do fim dos tempos. Quem saber, viver em Cristo é viver do fim para o princípio. Já não é viver na fé, na esperança, na caridade. Dá para sentir? É isto mesmo. Ok. Viver em Cristo é viver do fim para o princípio. O problema é que, como eu estou a falar e vocês estão a ouvir, isto só confirma o processo psicológico. Por exemplo, se eu me calar, isto melhora logo. Como? Se calhar é melhor uma pessoa calar-se. Porque viver em Cristo, viver em Buda, viver com o Buda universal, viver na consciência de Krishna, viver no coração. Vocês reparem, qual é a grande imagem, pelo menos para mim, qual é a grande imagem do sufismo? É esse sufi, sabes, à meia-noite, a dançar com aquela cone branco, chamar-lhe saia, acho que é um bocado, aquele cone, aquela capa branca, a dançar, mas em vez de estar a dançar sobre um piso geométrico numa mesquita, ele está a dançar sobre a Via Láctea. Consegue imaginar um sufi a dançar no centro da Via Láctea? Uma mão está virada para baixo. E a outra mão, especificamente os punhos. Não é a mão, é o punho. O punho, este ponto, tem que estar exatamente a 90 graus, assim, como se estivesse a apanhar o sol do meio-dia. E este tem que estar assim. Vocês encontram esta postura mediadora no Vajra do Tibete, sabes, aquele instrumento que tem duplo, que tem uma esfera ao centro, 3 pétalas, 3 pétalas. E encontram no tarô, na primeira carta, em que o mago tem uma mão levantada e uma mão para baixo. Então, este sufi, digamos que com este punho ele recebe as influências dos seus corpos eternos. E com este punho ele transmite essas influências ao mundo, mas também recebe o mundo. E depois há o spin, o movimento. Se nós pensarmos que as grandes tradições, e no Egito era assim também, a deambulação exotérica compreendida pela população em geral é horária e a hermética é anti-horária, começamos a perceber a função destes dois movimentos. Estamos muito longe de questões do mal e do anti-horário ter a ver com o mal, é outra coisa. Começamos a compreender a função destes dois movimentos complementares para a cura do mundo. Ninguém cura o mundo com uma postura horária. Einstein dizia isto desta maneira: não se pode criar um problema no mesmo nível de consciência, não se pode resolver um problema no mesmo nível de consciência em que o problema foi criado. Básico. Como? Então, é disso que nós estamos aqui a falar. Para que o indivíduo, depois de ter o seu peito aberto em termos iniciáticos, ser obrigado pela lei cósmica a não poder ignorar a dor do mundo, ser invadido pela dor do mundo, o que é que nós vemos? O que nós vemos é os grandes corações ficarem dramática, não é teatralmente, dramaticamente e sinceramente
dilatados, inflacionados, expostos. O que pode dar boa literatura, boa poesia, filantropia, muita lágrima, muito choro, muita complicação, muitas alegrias vagas, mas a partir de um certo momento tu precisas passar desse coração gelatinoso para o coração geométrico, para o coração que vem da Jerusalém. Nós não dissemos que aqui as alegorias são geométricas e aqui são botânicas, que aqui o que domina são as pedras preciosas, rubi, ametista, quartzo, diamante, esmeralda, está lá tudo na Bíblia. E que aqui o que predomina são alegorias orgânicas, botânicas. Botânico, orgânico. Mineral, geométrico. Quando esse poder do coração diamante, do coração ardente, o que é uma pedra preciosa? Em certos sítios chama-se pedra ardente. O que é um diamante? Uma pedra que foi submetida ao mais alto fogo na Terra. Passou de carvão a diamante. O que é uma safira? Tem exatamente o mesmo origem do termo sefir e serafim, ardente. Safira, ardente, pedra ardente. Serafim, ardente. E ardente é o nome que nós damos às ações vindas do fim dos tempos, que não é uma coisa cronológica, é um estado de consciência. O fim dos tempos é um estado de consciência. Nós podemos entrar no fim dos tempos nesta sala. Estamos a brincar com o fogo. Como? Da consciência final para a consciência inicial chama-se ardente. Da consciência inicial para a consciência final chama-se evolução, psicologia. História, revelação. De alfa para ômega, história. De ômega para alfa, revelação. E é muito interessante porque o outro ser disse: eu sou o alfa e o ômega. Eu contenho o ciclo todo. E sou também, eu não sei qual é a letra que está a meio do alfabeto, mas ela era também o meio. Porque se ele é o alfa e o ômega, tem que ser o meio também. Então deixem-me acrescentar aqui. Alfa, ômega. Num certo sentido, enquanto nós não aprendermos a vir para o mundo, ao mesmo tempo que estamos a ir para o alto, enquanto nós não aprendemos a trazer para o mundo os corpos superiores, enquanto não aprendemos a viver com os corpos superiores presentes, ficamos constantemente nesse coração dilacerado que é o coração dilatado. Eu não tenho nenhuma fórmula especial, não sei como é que se faz. Cada pessoa em si deve encontrar isso, porque isso é natural em nós. Se fosse artificial, se fosse um segredo fechado a 7 chaves, não é. É natural. Viver em Cristo, Sofia, é viver do fim para o princípio. E isto é um direito nosso. Nós não somos só criaturas temporais, somos criaturas espirituais também. Temos essa opção. Então, quando tu estás a sofrer imenso, quando tu estás a sentir as dores do mundo, ou as alegrias já nem é paciência, e quando tu estás a sofrer realmente, quando tu estás mesmo como um proto-iniciado, a sentir o impacto da dor do mundo, a sentir o impacto não há outra maneira de dizer, da dor do mundo. Essa é uma oportunidade para o indivíduo dizer: ok, deixa-me inverter isto. Será que eu consigo sentir isto com o coração que está cá em cima, com o coração de Cristo Sofia, e desses corpos superiores? Então o que vai acontecer é que a radiação que vem do alto quebra a dor do mundo nas suas partes constituintes. E isso é que é transmutar. Quebra.
O nosso corpo não é um laboratório. Ele não está sempre a transformar gases noutros gases e substâncias noutras substâncias e gases, por exemplo, oxigênio noutras. Ele não está constantemente a transformar. Isto que está aqui é um laboratório para a cura do mundo. Esqueçam lá os namorados. Os namorados depois logo se vê. Isso é outro laboratório. Mas isto aqui é um laboratório para a cura do mundo. Os namorados ou as namoradas. Isto é um laboratório para a cura do mundo. Se eu fico na fase psicológica do coração, dilata, 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 e às tantas eu estou como o João Vilaré. Ou como a senhora que faleceu. Como é que ela se chama? Amy Winehouse. Mas tens o quê? Jim Morrison? Aquilo era insensibilidade ou era sensibilidade a mais? O clássico não é dizer que essas pessoas sentiam demais e não puderam cá estar, não puderam ficar cá. Não se aguentaram com o impacto do caos que é o planeta. E claro, quanto mais sofrem, mais têm que usar analgésicos, entre eles as drogas, etc. Claro que eu estou a ser simplista. Mas enquanto o indivíduo não faz esta rotação coperniciana do coração, esta revolução coperniciana do coração, ele está constantemente a ser invadido e não resolve nada. Então isto trata-se da pessoa ficar quieta, como um mago. Vocês já repararam que a diferença entre o mago e o louco é que o louco... Estás a ver no tarô? O louco é um bocado... Como é que eu de pôr isto? É como se estivesse a distribuir girassóis à saída do metropolitano do Recio. Ei! Agora, o mago não. O mago já não está a distribuir girassóis. Ele já não está a querer alegrar-se e alegrar-te. Entrou num ritual e está contido. É consciente. Nesse sentido, o coração do iniciado, aqui mago serve para iniciado, não é aquela magia arcaica que eu estava a falar ali, isto é o iniciado. O coração do iniciado recebe a corrente do mundo, recebe toda essa dor, todas essas alegrias que no fundo não têm uma raiz profunda. E o que acontece é, se ele traz esse coração da eternidade para o tempo no peito, ele quebra a corrente da dor nas suas partes constituintes. E quando vocês quebram uma força involutiva ou dolorosa nas suas partes constituintes, curaram o mundo. Dissolvem-na. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isto muitas vezes, sem ter consciência. É gradual e é progressivo, sim. Perdoar é um dos nomes que se dá, em termos populares, a esse poder. Só que aqui trata-se de ir para além de perdoar, trata-se de trazer a história para dentro do coração majestoso do iniciado. Trazer a história para dentro do coração ígneo do iniciado. Trazer a história, o processo horário, o processo evolutivo para dentro do coração ardente do iniciado. Primeiro o coração vai se refinando, o que significa que há mais partículas de luz vindas da eternidade no teu coração do que partículas de boa vontade vindas do processo humano. O teu coração começa a ficar com o fogo da eternidade, daí o coração ardente. Ok, vamos lá. No símbolo cristão tu tens uma coroa de espinhos à volta de um coração com o fogo em cima. O que é a coroa de espinhos? É o sofrimento, é a dor do mundo. Eu nem sei se aquilo é só dor, são espinhos, se calhar há alguma rosa lá agarrada. Porque, a partir de um certo momento, o iniciado tem uma relação tão avançada com a realidade que dores ou alegrias é a mesma coisa. O que ele procura é o real. Vocês lembram-se de um dia acordar e dizer assim, eu não quero mais alegrias, não quero mais dores, eu quero o real. Então vocês têm este... Alguém apontou isto? É porque isto é uma síntese. Eu vou precisar deste esquema um dia para pôr num livro ou qualquer coisa. De qualquer forma, o símbolo, só para terminarmos, o símbolo cristão é um coração
com fogo, este fogo ardente. De onde é que vem este fogo ardente? Olha, eu posso te garantir que não vem da catequese, nem da formação cívica, nem da tropa, nem da marinha. Este fogo não vem da família. Este fogo não vem de portar-te bem à mesa, nem de saber usar talheres. Este fogo vem do céu, vem do eterno, vem da Jerusalém celeste, vem do fim dos tempos, vem da eternidade, vem do Ômega. E à volta deste coração ardente, a nossa tradição, vocês sabem que as nossas avós têm isto ao peito, trazem isto ao peito. A nossa tradição põe então ainda tem o mau gosto de pôr umas gotas de sangue. Já chega, não é? Uma coroa de espinhos. Está claro? O que é que se pretende? Enquanto nós... Isto tem a ver com o coração refinado. Se não houver este fogo que vem do céu, a coroa de espinhos destrói completamente o coração. E é por isso que vocês veem pessoas virtuosas e histéricas de tanta virtude. Trata-se da pessoa ficar quieta e sentir esses corpos que vêm do eterno. Eu não conheço outra forma de o fazer. É possível que em culturas antigas a utilização de certas ervas ou de certos cogumelos ajudassem é possível. É perfeitamente possível. Mas isso tem a ver com este arco, se me permitem, xamânico arcaico. Que eu respeito. Para dizer a verdade, nós temos até saudades dele, mas de uma maneira geral já não é permitido ir aí. É permitido da seguinte maneira: tu não sabes que não é permitido e portanto vais. Mas, mas se de repente souberes que já não é bem por aí, então pode haver algumas ervas, pode haver alguns chás, pode haver que te trazem. Agora, nós sabemos que há um campo etérico à nossa volta, velho, magneticamente velho, ligado à terceira dimensão, que nos prende. E esse campo etérico, ligado à terceira dimensão e que prende, que impede a pessoa de sentir os veículos eternos nela, pode ser quebrado com tambores, sinos, cânticos, mantras, uma relação sexual rítmica, límpida e bem consciente. Com um grau de intimidade avançado. Não sei se me faço entender. Quebra claramente esse campo etérico velho. Invocações. Trabalhar com crianças de cima para baixo. É sentindo a alma delas o tempo todo. Trazendo, portanto, contribuindo para que servir a alma pela pedagogia. E não apenas o cidadão e o futuro cidadão, mas a alma. Eu vou repetir. Sinos, mantras, cânticos, alguns movimentos. Há pessoas que sentam-se e as mãos delas tendem para ficar numa certa posição. Eu não vou insistir na palavra mudra, mas há realmente posições. É automático. A intimidade, a sexualidade é um assunto a não desprezar, porque ela é rítmica e põe todo o sistema energético em movimento. Mas cada pessoa tem que explorar por si. Eu não faria uma workshop acerca disso. Cada pessoa tem de encontrar lá o seu ponto. Agora, lugares que tu sabes que ali debaixo daquela árvore, ali debaixo, ao pé daquela pedra, há pessoas que imediatamente põem os teus corpos superiores em movimento.
E há outras que imediatamente anulam essa ligação e tu sentes-te completamente estatelado na história, na dialética, no barro. As influências da tua mãe, do bairro, do metropolitano ficam 10 vezes mais forte e o indivíduo sente-se um idiota urbano. Essas coisas. Portanto, sim, é um corte. Isso tudo tem a ver com o plano etérico, com campos vibratórios à volta de nós, que estão fechados. Se eles abrirem, e abrem, a percepção de que, espera, mas eu já sou um ser na eternidade, usando este aparelho. Eu já estou na Jerusalém Celeste, usando este aparelho. Interessante. O meu corpo não é só um veículo espacial. O corpo físico não é só um veículo espacial que te permite estar no espaço. É também um veículo além de espacial, temporal. O meu corpo físico é a minha maneira de vir até aqui ao passado. Olá, tão bons? Não é interessante estar no passado. Chama-se corpo físico. No passado em relação à eternidade de Jerusalém, de que eu estou a falar. O que é Kitty? Portanto, se vocês começarem a sentir o corpo como um veículo que, além de vir a um espaço, vem a um tempo, este não corpo que são vocês, esta pomba que vocês são, esta rosa que vocês são, este guerreiro do arco-íris que vocês são, you name it. Mas isto começa a sentir-se solto e começa a sentir que o corpo é só um vínculo com uma dimensão espaço, tempo. E espaço e tempo são psique, são psicologia. Tem a ver com isto aqui. Ora, eu no meu corpo estou aqui. Eu psicologicamente, se tiver self, estou aqui. E no meu corpo eu estou no passado, em função da eternidade, estou num certo passado da Terra. O século XXI é passado completamente. Aliás, basta olhar para... O meu irmão Miguel está sempre a dizer: nós vivemos na pré-história. Assim, sempre. Ok. Então, quem é que está... Este ser que tu és, lá no centro, branco, azulado, imaculado, poderoso, é a tua entidade na Jerusalém Celeste. E ele está a usar o teu corpo para atuar neste espaço-tempo. Isto faz sentido? O Sagitário tem muito a ver com antecipar o fim. O Sagitário tem muito a ver com essa vibração. Por isso é que os Sagitários às vezes são um bocado insuportáveis. Mas isso porque eles, é assim, claro, porque eles já estão... Mas para ser honesto, todos os signos são insuportáveis. 12. A psique aqui divide-se em 12. O caminho divide-se em 21. O entendimento divide-se em 23. 12 signos zodiacais, 21 tábuas do tarot, 23 caracteres do alfabeto. E assim sucessivamente. Do inconsciente para o múltiplo mágico, do múltiplo mágico para o múltiplo consciente, do múltiplo consciente para a unidade cada vez mais consciente até à unidade superconsciente. Sentem? Paula. Sim, só um segundo então, diz. Para aqui, do inconsciente para o múltiplo mágico. Sair do paraíso é entrar no múltiplo mágico supersticioso, religioso primitivo. Depois tens o múltiplo consciente. E aí nasce o self, que é o início do retorno à unidade. O que é o múltiplo consciente? O zodíaco é super múltiplo. O tarot é super múltiplo. As ciências e a psicologia, que diz que nós temos multiple personality disorders.
Eu até faço questão de ter multiple personality disorder. É melhor não brincar com isto. Mas sentem, e depois do self retornas ao uno consciente até ao uno superconsciente. Este é o processo evolutivo. A mónada faz o processo inverso. Tu sentes a mónada quando sentes que o tempo e o espaço e o estar aqui e agora são um serviço que tu estás a prestar ao universo. Aí entras no mundo ardente. Paula. Se as moradas estão tão bem lá onde estão, que é que elas decidem vir para cá? Eu acho que elas não estão bem. Eu acho, a minha impressão, por isso é que se fala em hermético, é que este mundo, esta placenta de felicidade inconsciente, não está completa, não é nada, se não se quebrar para dar origem ao self e à consciência. E o self e a consciência plena, a individuação do Ocidente, não se resolvem se não houver uma entrega de si cada vez mais transparente à totalidade, até que o indivíduo se dilui no todo, sem perder a consciência, obviamente, de si. Este percurso não está completo se não acontecer até ao fim. Mas, o que é que eu disse agora? Este percurso não está completo se não acontecer até ao fim. Esqueçam esta frase. Mas esta coisa aqui, que é a eternidade e o celeste, precisa profundamente de transformar aquilo que vem das águas inferiores, da matéria e da substância, que é tudo isto que nós estamos a descrever. Ou seja, se é uma tese de doutoramento para um ser humano tornar-se um Deus, é uma tese de doutoramento para um Deus tornar-se um ser humano. Eu não sei se isto vai ao encontro. Agora, aqui nós precisamos ter muita reverência. Porque uma pessoa pode cair naquela coisa um bocado satânica, dizer os deuses também precisam de nós. Quer dizer, os teus níveis superiores não são nada sem ti. Cuidado. Nós não sabemos. Eu seria muito reverente e muito cuidadoso aí. Retorno ao Pai, que é essa tal viagem no final da encarnação, que supõe o regresso ao Pai. A viagem por aqui, por se explorar de alguma forma, o colher aqui de algo que é necessário lá. E não é só a experiência e a história, que pode ter a ver com a matéria. A ascensão da matéria é feita pelo poder da psique. A matéria não pode evoluir sem a psique. Se não for a nossa, é dos devas. Mas tem que evoluir. É claro que dizer que os devas têm psique pode ser uma asneira teosófica. Mas os devas têm qualquer coisa que ajuda a matéria a evoluir e não é só energia. Portanto, há devas que atuam diretamente nas pedras, nos minerais e na paisagem, Paulo. Eu sou completamente fã do aquele deva no Canadá que fez o Lake Louise e as Montanhas Rochosas. Há ali uma coisa. Aquilo é o céu. É um lago e depois tem um sistema. As Montanhas Rochosas, Lake Louise. Tem sempre a família feliz a andar de canoa. E é tão lindo, é tão lindo. Tu vês claramente a natureza não tem hipóteses nenhuma, mas aqui alguém pôs um dedo. E isso é dévico. Sintra tem muito disso também. Sabes, há sítios que tu fazes uma curva na estrada e de repente aquilo é mimoso. Completamente. Não é por nada, é porque é mesmo. Não é porque alguém esteve lá. É. Isso é energia dévica a trazer as coisas para um nível de harmonia e de beleza muito especial. Isso é a Islândia. Sim, sim. Não é só... O que falta ao céu... Notem uma coisa. O céu reage muito menos à Terra do que a Terra reage ao céu. Porque o céu é princípio e a Terra é lua. A Terra é receptividade. A Terra não é princípio. Mas... o céu não consegue fazer experiência, nem escolha, nem processo. Há 3 coisas que não existem no céu. Experiência. Não é preciso. Escolha como nós a entendemos. Eu acredito que eles fazem investigação e têm outro tipo de experiências e de escolhas, mas não como nós entendemos aqui.
Agora estou aqui em contradição. Mas sintam isto. Experiência, certo tipo de escolha muito errática e a transmutação da matéria não é feita no céu. A matéria não se torna celeste no céu. Ela torna-se celeste fazendo toda a ascensão até se tornar cada vez mais geométrica e cristalina. O céu nós temos definido como o paraíso. E depois tem várias dimensões ultra altas à volta. E a matéria cósmica está a evoluir na direção dessas dimensões ultra altas, até se tornar equivalente. Quando ela se torna equivalente, o cosmos criado e o céu fazem uma espécie de lock. Ligam-se. E então digamos que o céu se expandiu mais um anel. Tenta perceber, o céu é como um ovo. Aquilo que Jesus disse, o reino dos céus é como uma semente de mostarda e depois toma conta da terra inteira, é tão verdade na terra em termos éticos e vibracionais e dimensionais, como é verdade para o cosmos todo. Porque esse ovo onde está a Trindade, esse centro, claro, mas não é dimensional espaço, não é? Porque o espaço não conta ali. O espaço é uma qualidade que ali está. Mas à medida que os universos se atracam ao céu, em vibração equivalente, portanto terminam o seu processo de ascensão, é como se o céu se fosse revelando. Em termos absolutos, não há resposta. Porquê estas coisas? Porque o absoluto já contém tudo isto. O princípio, o porquê, o não porquê, o sim. Não é para a mente. A mente não pode entrar nisto porque a mente. Isto está no nível absoluto, não é? O coração refinado, o coração, sim, o coração refinado que antecede o coração ardente implica eu extrair esse fogo dentro de mim. Para cada sofrimento há um fogo equivalente que o anula. É muito difícil. Nós no próximo encontro podemos entrar aí, se vocês puderem ajudar a recapitular a questão do coração refinado. Mas é assim, para cada sofrimento há um fogo que vem do eterno que o anula, que o transmuta. O coração refinado já não é passivo. Já tu acolhes um sofrimento, tu compreendes e depois trazes o fogo lá do fundo. Tu selecionas, tu encontras o porquê das coisas no coração. Mas isto não é suficiente, sabes? Não é suficiente, Silvia. Isso vai-se fazendo progressivamente. Tudo isto é progressivo. Não, não. Tudo isto é progressivo. É como a concepção de uma criança. São 9 meses. É, assim, é todo um ritmo. Até que o ser esteja pronto para nascer. É todo um processo. Mas o que eu quero dizer é que é ordenado. O desenvolvimento do bebê não é caótico, é ordenado. Começa por aquelas células, depois por aquelas, depois por aqueles órgãos, depois por... É um processo ordenado. As iniciações são um processo ordenado. Demoram um tempo, absolutamente. Há pessoas que ficam vidas inteiras entre a primeira e a segunda iniciação e entre a segunda iniciação e a terceira por causa exatamente disto. De que, como estão a sentir intensamente tudo, não entregam o seu coração ao alto. Então ficam a sentir como seres humanos. Acho que isto ajuda. Então se eu disser assim, pai, perante esta dor, pai, mãe, eu suposto que não vais dizer tia, mas
perante esta dor, eu não sei sentir esta dor. Como pessoa, já chega. Há coisas que eu vejo na televisão que eu... Assim, há coisas que já me deixaram doentes uma semana de cama. Eu não sou uma pessoa muito assim, mas uma semana de cama. Então, já passou, já foi há uns anos, mas... Ok, eu não consigo lidar com isto. E como ser humano, tudo o que eu posso fazer é dilatar até me desfuncionar, até começar a... Olha, a não fazer o meu dia, ou a minha semana, ou a minha vida. Então, Pai, a Ti eu entrego o meu coração. Começa a haver um diálogo. Pode acentuar bastante isso. Pode. A mediunidade. Hipersensibilidade. Pode. Os hindus falam muito nisso, o yoga fala muito nisso. Que não se deve agarrar, pegar a isso e continuar o processo. Então, se eu conseguir entregar o meu coração, dizer, ok, Pai, ajuda-me a sentir o amor e a transmutação, traz o fogo à terra através do meu coração para a transmutação desta dor. E o que é interessante é que o que tu fazes em ti, em nome do Pai, fizeste na terra inteira. É não local. Pode estar a acontecer no teu coração, mas tu quebraste uma força involutiva ou uma força de dor nas suas partes constituintes. É como pegar numa coisa venenosa, decompô-la. Sabes, qualquer veneno composto é feito de substâncias inofensivas. E isso é o que o coração consegue fazer. Quando essa força do eterno vem para o mundo através do coração, essas correntes venenosas chegam ao teu coração e quebram. Não é que tu sejas insensível. O teu coração é mais poderoso que a dor. Da mesma forma que um ser humano normal olha, mas um pintor ou um fotógrafo vê. Passou de passivo a ativo. Então, nós estamos a ser convidados a que o nosso coração se torne ativo e um elemento dinâmico na cura do mundo pela decomposição das forças dolorosas ou negativas nas suas partes constituintes. E já agora, há alegrias e euforias que também podem ser decompostas nas suas partes constituintes. Muito do que foi dito hoje é dito bastante para a intuição e não exatamente para a nossa mente. Até que há um momento em que tu passas do coração refinado para o coração ardente. Aí o coração tem muito mais poder que o mundo. E poder que o mundo. E o coração ardente é o que vocês veem naquelas figuras budistas com auras vermelhas. São os bodhisattvas. É o adepto. O adepto não é um bodhisattva, são coisas diferentes, mas é o adepto. Em que a velocidade de transmutação do coração é tão alta que os anjos e as energias do cosmos podem trazer a dor do mundo com toda a segurança, porque assim que a dor do mundo entra em contato contigo, ela é destruída, ela é dissolvida. Então trata-se de passar da situação de sofredor para a situação de transmutador da dor. De passivo para ativo. E não te preocupes, porque o sofrimento que ainda tiveres que ter, vais ter. E a dor que tiveres que sentir para permaneceres humano e sensível, ela vai aparecer de vez em quando. Mas tu precisas de inverter esta roda. A roda da recepção crónica para a roda da criação com o coração. Kitty. Ias dizer algo? Sim, desculpa. Esses bodhisattvas já são os corações ardentes. Já estão assim. A compaixão implacável. Sabes quando tens um bodhisattva assim? Com uma concha, com um movimento completamente... Esse movimento ardente, essa camada púrpura à volta da consciência cósmica, que tu vês no budismo, tens um ser de consciência cósmica, um bodhisattva. Há duas formas. Há no estado de Buda, em que ele está sentado em serenidade, e depois há no que eles chamam o estado furioso. O estado furioso. Esse estado furioso, efulgente, radiante, é o que acontece quando o bodhisattva se põe em movimento. E é implacável.
O que acontece é que, à medida que ele atravessa o mundo, ele deixa um rastro de compaixão que vem do paraíso, que transmuta a dor. Tem a ver com a energia vermelha ardente. Vão reparar que as hierarquias espirituais, à medida que sobem, aproximam-se do vermelho. Cardeais, no budismo, até nos sufis, o vermelho começa a aparecer lá em cima. Porque tem a ver com essa condição, relaciona-se com essa condição de transmutação em que o coração é mais poderoso que a dor. É mais rápido, é mais intenso. Sem qualquer risco de esquizofrenia. Porque a esquizofrenia é quando tu não sentes a dor dos outros. Não, tu estás a senti-la. Tu estás completamente presente. Ela não tem tempo é de se agarrar a ti. E então a tua aura liberta a aura do outro. O teu olhar liberta o olhar do outro. A tua voz liberta o outro. E o teu coração cura o coração dos outros. Isso nós sabemos. Isto é algo... A ciência do coração atravessa todas as culturas da Terra. Eu não estou a falar de algo... No Havaí isto está lá. Em África isto está lá. E Portugal, finalmente, Portugal precisa fazer esta transição da devoção que o transforma em vítima da dor do mundo em poder transmutador com base na sua participação na eternidade. O Convento de Cristo foi uma tentativa de ativar em Portugal uma micro-Jerusalém. Basta ver os estudos do Manuel Gandra sobre isso. Ou do Lima de Freitas, ou de outros estudiosos esotéricos portugueses. Eles claramente detectaram uma tentativa dos Templários de construir ali um modelo da Jerusalém. Claro que eles conseguiram muita coisa, e é por isso que ali já estava uma vibração avançada e ficou ainda mais avançado. Estou a falar da zona de Tomar. Com o passar dos séculos, aquilo é o coração de Portugal. Portanto, agora estamos a aproximar da questão de Dornes. Aquilo é o coração de Portugal. Então, tu vais passando do sofrimento, sexto raio, sofrer, receber o impacto e não transmutá-lo, receber o impacto e não transmutá-lo, para o trabalho do iniciado do coração. Claro, se tu não sentires a dor do mundo, como é que vais trabalhar? Como é que podes curá-lo? E então este coração passa do coração dilatado, passivo, para o coração ativo. E então transmuta a dor do mundo. E ao transmutar a dor do mundo, a tua presença na Terra torna-se uma bênção. A tua presença na Terra torna-se uma bênção. Para mim, a tua presença já é uma bênção, mas para todo este tecido social de dor, torna-se uma bênção. Mas isso faz porque o indivíduo começa a viver de cima para baixo. Ele começa a conectar-se com este outro arco complementar que vem de Jerusalém para a Terra e para o Éden.